Vênus ingressa em Touro, mas antes disso terá um aspecto bem legal, um encontro muito auspicioso com Júpiter no finalzinho do signo de Gêmeos. Um outro momento interessantíssimo da semana é o encontro de um aspecto fácil entre Mercúrio e Marte. E além disso, muitos aspectos da Lua. Essa semana vem bastante equilibrada e com momentos fáceis aí para você conseguir aproveitar nas suas iniciativas. Então me acompanhe nesse vídeo para você entender como será essa semana do dia 1 ao dia 7 de junho. Se você está aqui pela primeira vez, eu já te convido para se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para não perder nada, porque eu tenho postado bastantes vídeos. E se você gosta de uma abordagem mais tradicional da astrologia, te convido também para se tornar um membro aqui do canal. Temos muitos vídeos ali com técnicas da astrologia tradicional dos vários períodos, helenístico, medieval, renascentista. Mas se você quiser um curso mais formatado, é na plataforma EAD, aprenderastrologia.com.br, e tem um cupom de desconto que você pode pegar aqui embaixo na descrição do vídeo. Vamos para essa semana, então? Iniciamos a semana com a Lua transitando no signo de Leão. Nas reflexões diárias da sexta-feira, dia 30 de maio, eu já avisei vocês da proximidade da Lua com Marte desde o meio da tarde do sábado em diante. A Lua chega ao mesmo grau de Marte no domingo 7h41 da manhã, no horário de Brasília. E por isso, toda a tarde, o restante da tarde do sábado, a noite do sábado, madrugada do domingo e esse comecinho da manhã, tem esse clima um pouco mais tenso. Ele acrescenta muito movimento, um clima um pouco mais estressado, nervoso, um pouquinho ríspido no ar. Se você tiver que tomar alguma atitude que precise de um encorajamento ou precisar se posicionar com mais firmeza diante de uma situação, pode até aproveitar essa característica porque realmente ela é bastante firme. Mas no contato cotidiano tenha cautela, ela é ríspida, não tem nenhuma flexibilidade. Para a versatilidade é ruim e negociar não é um ponto muito fácil com essa característica. Por isso, ela só tem esse perfil mais yang para as iniciativas mais diretas, para posicionamento com um pouco mais de firmeza e uma espécie de encorajamento. No restante, pode ser um pouquinho agressiva e ríspida, tenha cautela. Logo depois que a Lua passa por essa conjunção com Marte, ela começa já a se aproximar de um aspecto muito fácil com Vênus aqui no signo de Áries. Apesar de Vênus estar num ponto do detrimento, os contatos entre Lua e Vênus são sempre muito interessantes porque acrescentam pouco mais de leveza, de facilidade. No entanto, eu recomendo ainda ter cautela com excesso de risco. Se o seu interesse for em aquisições para atendimento de satisfações, se estiver também relacionado à estética, ao layout das coisas e no campo do amor e do romance. A influência é realmente muito legal para você se divertir. Esse é o ponto mais legal desse trígono entre Lua e Vênus. Ele é animado, propenso a algumas novidades e você pode realmente se divertir bastante durante esse período. Só tenha cautela com excesso de risco nos assuntos financeiros ou nos impulsos para o atendimento da satisfação de uma maneira geral. Ainda assim, o clima não é nem um pouco mal-humorado, ele vai ganhando muito ânimo e vai ficando melhor ainda, porque em seguida a Lua chega a um aspecto leve agora com Júpiter, o grande benéfico. Muito no finalzinho aqui do signo de Gêmeos, o ponto do seu detrimento, mas agora ele acrescenta mais leveza ainda. Júpiter está num signo mutável, ele tem umidade também, e agora sim nós temos um pouco mais de flexibilidade para negociar, para experimentar, para tentar coisas novas e diferentes. Pode ser também um momento muito interessante de novidades, um clima novo se apresenta aqui com essa característica. O sextil, um aspecto de 60 graus, é sempre muito leve, então não imagine uma grande guinada nos eventos que você estiver realizando. A umidade também presente em Gêmeos e em Júpiter facilita o fluir das coisas sem uma atitude mais ríspida. E assim fica bem legal, acalma um pouco os ânimos a partir ali da conjunção que nós tivemos entre Lua e Marte no começo do dia. Vamos ter aí o final do dia de domingo bem legal. O momento perfeito do sextil é às 20h38.
Depois disso, a Lua vai ficar fora de curso e ela ingressa em Virgem só na segunda-feira. Então, tenha cautela nesse final de domingo, aqui na noite do domingo, para início de atividades. A Lua ingressa em Virgem exatamente meia-noite da segunda-feira, dia 2 de junho. O ingresso da Lua em Virgem não é exatamente ruim. Virgem é um signo da Terra e também um signo mutável. E além de acrescentar um pouquinho de secura para a manutenção dos assuntos, ele ainda é bastante versátil, sendo um signo mutável. Para a realização das atividades práticas é realmente muito legal. No entanto, a Lua ingressa aqui no signo de Virgem sem nenhum aspecto perfeito ainda, mas ela não está fora de curso. Percebam que aqui ela está se aproximando já da quadratura com o Sol no signo de Gêmeos, o que marca a fase crescente. Ela está aumentando a visibilidade no céu. Por isso, mesmo que depois da meia-noite não tenhamos nenhum novo aspecto na segunda-feira, o dia segue muito fácil para a realização dos assuntos da vida prática. Não é exatamente um dia muito interessante para alto risco, para grandes guinadas, grandes mudanças, porque a Lua se aproxima da quadratura ao Sol, que representa exatamente o sucesso e a realização maior dos assuntos, a liderança também. Tenha cautela, então, se o seu interesse for em alguma coisa mais ousada. E a Lua chega exatamente à quadratura com o Sol só na terça-feira, meia-noite e 41. Então, nós passaremos a segunda-feira inteirinha com a Lua aumentando a influência dessa quadratura. O clima não é ruim, nós não vamos sentir um mau humor na segunda, e ele tende a ser bastante versátil. A Lua chega exatamente a essa quadratura, meia-noite e 41 da terça-feira, como eu disse para vocês, frustra um pouquinho a questão do sucesso e a realização. Essas posições do Sol e da Lua não beneficiam nenhum nem o outro. Em seguida, a Lua parte agora para uma quadratura a Mercúrio, mas como ela está posicionada na dupla dignidade essencial de Mercúrio, domicílio e exaltação, e o Mercúrio está no seu outro domicílio aqui no signo de Gêmeos, ela dá uma mãozinha especial aqui para Mercúrio, que está se afastando do Sol aqui, se livrando da combustão, mas ainda invisível no céu, porém recebendo aí um benefício e um apoio da Lua no signo de Virgem. Embora seja uma quadratura, é recomendável você ter essa cautela com a questão da comunicação, com os assuntos relacionados ao plano do comércio, utilização de equipamentos, sejam eles tecnológicos ou analógicos, com o trânsito geral das coisas, o trâmite geral, o clima geral no ambiente. Mas para a realização prática acrescenta-se bastante versatilidade. Então, apesar de uma agitação, uma certa inconstância no ar, é fácil encontrar alternativas para realizar os assuntos. Ainda assim, tenha cautela com esses temas, porque não é interessante para o alto risco também. Pode ser aí um período um pouco prejudicado também para negociações do campo comercial, de uma forma geral. O momento perfeito da quadratura entre Lua e Mercúrio é às 12 horas e 23 minutos da terça-feira. E logo em seguida, a Lua já começa a se aproximar de um aspecto um pouquinho mais desafiador também, agora com Júpiter. Mas ele será perfeito somente na manhã da quarta-feira. Por isso, à tarde da terça, à noite da terça, madrugada da quarta e amanhã da quarta, vem com um aumento da influência um pouquinho mais desafiadora entre a Lua e Júpiter. E essa merece mais atenção porque tende a ser muito prejudicial para o plano relacionado à prosperidade, assuntos financeiros. Porque Júpiter está no detrimento e a Lua está no outro detrimento de Júpiter. Então diminui muito o potencial de acréscimo, de prosperidade, de confiança. Não é um momento muito bom. Cautela com os investimentos, cautela com as mudanças ousadas. Contatos entre Lua e Júpiter sempre acrescentam um pouquinho mais de plano de imprevisibilidade. Nesse contexto aqui de aspectos mais difíceis. E a Lua ainda muito próxima aqui do nó do sul da cauda do dragão. Cautela, então, nesse início de quarta-feira, o momento perfeito da quadratura entre Lua e Júpiter é às 8 horas e 11 minutos da manhã, no horário de Brasília. Logo em seguida, a Lua fica fora de curso por algumas horas e ingressa no signo de Libra às 10h38. Ingressa no signo de Libra, já estreitando aqui a oposição a Saturno no signo de Áries. Mas ela está na exaltação de Saturno, alivia um pouco a tensão de Saturno nesse ponto onde ele ingressou na semana anterior. A Lua transitando no signo de Libra tende a ser um pouco mais leve. Nessa facilidade que ela cria aqui para Saturno no signo de Áries, estando no ponto da sua exaltação, temos um clima um pouco mais sofisticado.
Pode até ser interessante para concentrar os seus esforços nesse assunto um pouco mais relacionado às formalidades. Contato com as pessoas de mais idade, busca por experiências mais profundas podem ser melhoradas durante esse período. Uma oposição entre Lua e Saturno tende a fechar um pouco o humor, então não é exatamente uma configuração de muito ânimo, de muita alegria ou descontração, mesmo a Lua transitando em um signo do ar. Contatos com Saturno sempre são um pouco mais sólidos, mais secos, mais ríspidos de alguma maneira. Tenha cautela ainda para os movimentos bruscos, não é um momento muito interessante para aplicações financeiras, para resgates, mudanças muito ousadas nos seus empreendimentos importantes e até mesmo na comunicação de uma maneira geral. O momento perfeito da oposição entre Lua e Saturno é exatamente às 12h44. Por isso, amanhã da quarta-feira merece toda atenção. Tem um momento em que a Lua fica fora de curso, logo depois do encontro da Lua com Saturno em um aspecto mais desafiador. Mas nessa quarta-feira nós temos um outro momento muito interessante que vai aliviar um pouquinho esse nível de tensão, que é o encontro de Vênus com Júpiter em um aspecto muito fácil. O aspecto é esse aqui, que acontece com Vênus bem no finalzinho aqui do signo de Áries e Júpiter bem no finalzinho do signo de Gêmeos. Um encontro favorável entre os dois benéficos pode ser realmente bastante interessante para encontrar alternativas, realizações maiores no campo vinculado a layout, à estética das coisas, como também ele vai acrescentar um pouco mais de humor benéfico, também facilidades, confiança nos assuntos e certamente leveza. Pode ser um momento interessante para aplicações financeiras, para os assuntos relacionados à parte monetária de uma maneira geral, até para aquisições, e melhora um pouquinho o campo das tentativas. Como esse aspecto perfeito será somente no final da quarta-feira, assim que a Lua passar por aquele aspecto mais difícil com Saturno, nós já vamos conseguir perceber essa influência do sextil entre Vênus e Júpiter com mais facilidade. Por isso a quarta-feira vem com a tarde e a noite muitíssimo interessante e muito, muito leve. Se você tem planos de iniciar alguma atividade, se você tem planos de melhorar a estética de algum trabalho ou até de buscar algumas alternativas para algo que você esteja realizando, esse é o momento. Tende a ser alegre, descontraído, festivo e traz coisas muito boas como sorte, por exemplo. Depois desse momento, na quarta-feira, não temos novos aspectos. O último contato da Lua foi aquela oposição a Saturno e gradualmente ela está aumentando a influência de um trígono ao Sol, que vai ser perfeito na quinta-feira. Por isso, o melhor momento dessa semana é a tarde da quarta-feira e a noite da quarta-feira, enquanto a Lua aumenta a influência do trígono e Vênus chega ao sextil com Júpiter. Concentre seus esforços para inícios nesse período da semana. Pode até arriscar um pouquinho da sorte. A Lua chega ao trígono com o Sol às 17h46 da quinta-feira, dia 5 de junho, exatamente esse momento. Embora o aspecto seja muito bom, o Sol está um pouco perdido no signo de Gêmeos, numa configuração peregrina, sem controle. E onde a Lua está é o ponto da queda do Sol. O aspecto é fácil, mas não é para grandes ousadias, grandes tentativas ou grandes investimentos. A configuração do Sol muito sem foco pode ser prejudicial para o atendimento do objetivo em prazo curto, por exemplo. Ele perde um pouco da linearidade, está em território tanto mutável como também com umidade. E isso faz com que a configuração do sucesso e das lideranças fique um pouco oscilante. Tenha cautela se o seu interesse for atingir algum objetivo muito específico nessa quinta-feira. O momento perfeito é às 17h46. Agora, o clima não é ruim. Nós temos uma configuração do elemento ar em aspecto fácil e isso cria uma condição muito favorável na quinta-feira durante a manhã e durante a tarde. Mantenha o seu passo firme que você consegue realizar o que for esperado realizar. Dia muito bom, de clima leve, saudável e até pouco animado também. Não é muito adequado para as grandes iniciativas, mas não chega a representar prejuízos, perdas ou um clima de tensão. Na quinta-feira, ainda nós vamos ter um outro momento muito interessante agora entre Mercúrio e Marte, que acrescenta um pouquinho mais de vigor e talvez melhore um pouco essa configuração do trígono entre a Lua e o Sol. Nós vamos ter um aspecto de sextil entre Mercúrio e Marte que ocorre às 19h09 e vamos sentir a influência desse aspecto favorável acontecendo ao longo de todo o dia, ao longo da manhã e da tarde inteira até às 19h09, momento perfeito
desse aspecto de sextil. Mercúrio está no seu próprio domicílio, se libertando aqui da conjunção com o Sol, se aproximando aqui de Júpiter também, e o aspecto tende a ser muito animado. Pode ser um momento interessante para se colocar diante de grandes públicos, com a comunicação geral, acrescenta bastante assertividade com as palavras, mas assertividade no clima global também. Para qualquer assunto pode ser realmente muito interessante porque se chega onde é preciso chegar. É uma configuração bastante vigorosa e a quinta-feira vem com um clima muito yang. Primeiro o trígono entre Lua e Sol e agora o sextil entre Mercúrio e Marte. Aproveite então entre quarta e quinta-feira, que são os momentos mais diretos da semana para realizar os assuntos de uma forma muito pontual. Depois que a Lua passou pelo trígono com o Sol, no final da tarde da quinta-feira, ela está aumentando a influência de um aspecto leve aqui que terá com Marte. Mas no meio do caminho, nós vamos ter o ingresso de Vênus no signo de Touro. E agora sim, Vênus fica muito mais benéfica. Ela deixa o ponto do detrimento e ingressa aqui no signo de Touro, no seu domínio. Embora aqui no início ela não tenha nenhum aspecto perfeito, ela está num ponto que controla os seus interesses. E certamente terá momentos aqui bastante auspiciosos, com um acréscimo de contato com a Lua também. Vênus ingressando no signo de Touro é propensa à realização com os assuntos da parte financeira, os assuntos estéticos, os assuntos do layout e também os assuntos do amor. No entanto, Vênus em Touro tende a acrescentar um pouco mais da satisfação dos desejos do que propriamente um clima muito romântico. Ela vai precisar de uma mãozinha da Lua quando a Lua estiver ali no signo de Peixes, em sextil a essa posição. Mas é uma posição realmente muito benéfica, pequeno benéfico no seu domicílio. Depois desse momento, a 1h42 da sexta-feira, nós seguimos com um acréscimo do clima entre Lua e Marte, que eu disse para vocês. É o momento perfeito que a Lua chega a um aspecto de sextil com Marte. E aqui nós temos então um clima que impulsiona um pouco mais para a realização dos assuntos. Marte em Leão está realmente seco, está no seu próprio termo, na sua própria face, está tinindo de secura e de calor, mas está num aspecto com a Lua num ponto onde ele tem detrimento. Tenha cautela, então, em não acrescentar muitas iniciativas ao mesmo tempo, mas o clima tende a ser ainda tranquilo. Esse trecho entre 15 de Libra e 15 de Escorpião é o que se chama de via combusta. Geralmente, quando a Lua transita por esse ponto, não é muito interessante para as grandes ousadias. É um ponto onde nós temos um clima um pouco mais tenso, então tenha cautela. Mas um aspecto fácil entre a Lua e Marte acrescenta muito vigor. No clima geral, até às 11h19 da sexta-feira, nós vamos perceber esse clima realmente motivado, cheio de energia, cheio de movimento vibrante, às vezes até um pouco mais encorajado do que o natural. Depois desse momento, a Lua vai seguir para um aspecto fácil a Mercúrio. Esse sim, para o dia a dia, vai acrescentar um pouco mais de movimento. É interessante para aproveitar algumas oportunidades, para tentar coisas novas também. E logo em seguida, como a Lua vai chegar também ao trígono a Júpiter, nós temos uma sexta-feira também bastante agradável. Vocês estão percebendo que essa semana tem muitos momentos bons. Então é um alívio a alguma tensão que nós tivemos nas semanas anteriores. O momento perfeito do trígono entre Lua e Mercúrio é às 13h55. Uma sequência de aspectos fáceis da Lua para essa sexta-feira garante passo firme para a realização de qualquer tipo de assunto. Mas como a gente tem logo em seguida a Lua em um aspecto favorável a Júpiter também, nós vamos ter muita facilidade em buscar alternativas. Acrescenta assim um otimismo, bastante leveza e os horizontes se abrem. Se vocês tiverem um momento para a busca de alternativas, assuntos novos, pode aproveitar muito essa influência, com a Lua bem no finalzinho do signo de Libra e o Júpiter bem no finalzinho aqui do signo de Gêmeos. Esse momento perfeito é às 22h04. Perceberam como a sexta-feira é um dia muito agradável? Começa com Vênus ingressando em Touro e finaliza aqui 22h04 com a Lua no trígono com Júpiter. Na verdade, não finaliza, porque a Lua fica um pouquinho fora de curso. E o último momento da sexta-feira é o ingresso da Lua no signo de Escorpião, que acontece às 23h22. O clima muda radicalmente, mas como acontece já no finalzinho do dia, nós vamos perceber essa influência mais marcante no sábado. O clima fecha um pouco,
com a Lua transitando em um signo d'água e um signo fixo, já não tem tanto despojamento, nem um clima muito leve e as facilidades dos trígonos do ar que nós tivemos na sexta-feira. Quando a Lua ingressa aqui no signo de Escorpião, ela já começa a se aproximar da oposição com Vênus. Essa oposição será perfeita 1h22 da madrugada do sábado. Esse é o momento que você deve ter cautela para os assuntos da vida romântica, para os assuntos relacionados à diversão, o entretenimento, assuntos financeiros, aquisições de uma forma geral. A insatisfação fica um pouquinho mais presente. Vênus está muito bem no seu domicílio, mas a Lua está posicionada em um ponto onde ela tem uma debilidade. Para a Lua é muito bom o ponto onde Vênus está. O melhor que você pode aproveitar nesse momento dessa oposição é uma acomodação naquilo que você estiver realizando e não aplicar muitas mudanças ou grandes ousadias. Tenha cautela com os exageros e tenha cautela também com o clima de insatisfação presente no ar. Apesar disso, o clima não é de mau humor. Contatos entre Lua e Vênus nunca são mal-humorados. É só ter cautela nas suas iniciativas e vai seguir tudo muito tranquilamente. Esse momento perfeito é na madrugada, 1h22 do sábado, mas depois disso nós não teremos aspectos perfeitos durante o sábado. A Lua ficará sem aspectos até a segunda-feira, passará o próximo domingo sem aspectos nenhum, domingo dia 8 de junho, e depois ela já segue para uma quadratura a Marte. Mas isso só será sentido a partir do domingo, no período da tarde. Nós vamos ter um contato entre Mercúrio e Júpiter no domingo que é bastante auspicioso, mas como a Lua estará sem contato nenhum com nenhum planeta, para início de atividades o próximo domingo não será interessante. Mas esse já é um assunto para a nossa próxima reflexão astrológica. Basta você saber que no sábado dia 7, depois que a Lua passa pela oposição com Vênus, não teremos aspectos perfeitos. Evite início de atividades muito marcantes, grandes mudanças, grandes iniciativas, grandes investimentos. Mantenha o passo firme, atenção ao seu humor e tudo vai fluir muito bem com esse trânsito da Lua aqui no signo de Escorpião, um signo fixo. Mantenha atenção ao humor, essa é uma posição de queda para a Lua e geralmente ela tem uma pegada um pouco mais emocional, que pode fechar um pouquinho o humor geral, não é tão festivo. Mas terminamos a semana com essa influência de Lua oposição Vênus. Então, Vênus, essa semana tem momentos muito interessantes, dá para você se programar bem, atingir os seus objetivos entre quarta e quinta e inclusive na sexta-feira muitos bons momentos. Fique atento porque amanhã eu posto vídeo sobre o trânsito de Júpiter em Câncer para os ascendentes aqui no canal. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir, compartilhar com seus amigos se for possível e deixar o seu comentário para me ajudar a divulgar aqui. Me siga também pelo Instagram, aqui embaixo tem o meu @ do Instagram. Uma ótima semana para vocês, até segunda-feira.